A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 23. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. É com muita alegria que vamos começar o estudo de Coríntios. 1 Coríntios e 2 Coríntios. Por que primeira? Porque é uma carta. Por que segunda? Porque é uma carta. Então, o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas para a igreja dos Coríntios, que ficava na cidade chamada Corinto. Corinto era uma cidade muito importante, muito populosa e era a capital da Acaia. Acredita-se que esta igreja foi fundada por Paulo, Priscila e Áquila. Por que eu tô rindo? Porque se tu é inscrito do canal e tá acompanhando os estudos, desde Atos Romanos a gente tem falado desse casal abençoado, Áquila e Priscila. Mas o próprio apóstolo Paulo inverteu a ordem e fala Priscila e Áquila. E eu tenho falado para vocês isso. E a gente já mencionou essa, vamos dizer assim, inversão, né, do nome da esposa vir na frente, e acredita-se que Priscila era uma líder muito ativa. E a igreja de Corinto foi fundada, né, foi evangelizada, não sei como falar isso assim, nasceu, a gente falava, foi plantada por Paulo, Priscila e Áquila. Então, tu tem que entender um pouco do contexto histórico dessa cidade, para tu entender por que Paulo pega tão pesado. Por que estudar Coríntios é tão atual? Eu lembro quando eu era assim, guria, quando era jovem, e quando tinha estudos sobre esta igreja, eu lembro como era, entre aspas, constrangedor. Por que é constrangedor? Porque os assuntos que Paulo menciona e trata são pesados, são sérios. E a gente pensa que numa igreja são pessoas que renasceram em Cristo e renunciaram a sua velha natureza, a carne, aqueles pecados mais escandalosos, vamos dizer assim, moralmente condenáveis. E não era isso que acontecia em Corinto. Aí tu vai dizer, por quê? Por causa do contexto que eu vou explicar para vocês. Mas se tu prestou atenção na minha leitura do verso 1, tu já viu, tu já prestou atenção, tu já entendeu, tu já te ligou. Olha o que Paulo está dizendo no verso 1. Eu não posso falar para vocês ou falar com vocês como se vocês fossem pessoas espirituais. Não, vocês são carnais, são umas crianças em Cristo. Então, só assim tu já entende, ou pelo menos tu já tem uma notícia do que a gente vai estudar e enfrentar, tanto na primeira carta quanto na segunda. Então, o meu convite é que tu pegue a minha mão e não largue, que a gente possa ir junto, estudar e aprender, né, muito sobre a santidade, que é um dos principais temas das cartas. E eu tô falando primeira e segunda, tem uma diferencinha entre elas, mas como eu acredito que vocês vão ficar firmes tanto na primeira quanto na segunda, eu já tô falando assim, que aí na segunda alguma coisa eu falo diferente, mas o que eu falar hoje, nesse capítulo, nesse vídeo de introdução, vai valer
sei lá, 90% para a segunda carta também, tá bom? Então, assim, ó, voltando para a cidade, Corinto. Era uma cidade, olha só, gente, que tinha 600 mil pessoas. É muito grande. Para aquela época, era, assim, eu já falei para vocês, né? Era a capital. Mas mesmo assim, a gente pensa assim, muita gente vivia em Corinto. Aí tu já imagina, tá? Agora, o que que acontece? Era uma cidade que tinha um tráfego marítimo muito importante, muito grande. Tinha um fluxo muito grande, entrada e saída de pessoas através de barcos, de navios, pelo mar, entendeu? Essa cidade tinha 2 portos. Então entrava e saía gente por tudo quanto era lado. E era uma cidade que era governada pelos romanos, né? Tu tá falando do auge do Império Romano. E os costumes dessa cidade eram pagãos. Havia muita prostituição, muita libertinagem, imoralidade. E aí tu vai dizer, bah, mas como assim? Nós sabemos que cidades portuárias, infelizmente, têm essa característica. Isso não é novidade para ninguém. E isso não é algo de Corinto. Por que que isso acontece? Porque pessoas chegam, pessoas saem, pessoas vêm fugindo, pessoas ficam ali, daqui a pouco fogem dali. Quer dizer, são relações muito voláteis, muito superficiais, muito descartáveis. É um navio que chega, é um navio que sai. Tá entendendo o que eu tô falando? E existe todo, vamos dizer, um sistema, um comércio para que essas pessoas, né, na sua grande maioria, homens, que vêm para trabalhar, que vêm para negociar, que vêm para comprar, que vêm para vender, que vêm para fazer um serviço, não sei, eles querem ter esse tipo de relacionamento, esse tipo de relação, porque eles não estão ali para ficar, é para passar um tempo. Tu tá entendendo? Já que eu tô querendo chegar, isso permeia a sociedade. Isso faz com que o restante da comunidade, o restante das pessoas fique mais liberal, mais flexível, mais condescendente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Pois bem, era assim que era em Corinto. E para agravar a situação, o próprio Império Romano, o próprio governo romano, instituía, vamos dizer, é que é difícil falar certas coisas, oficializava isso. Dá para entender o que eu tô dizendo? Ficava assim, ó, misturado o governo, as festas, vamos dizer, a cultura, isso, é importante falar sobre isso, a cultura, os costumes romanos, que nós sabemos que eles eram pagãos, eram politeístas, tudo para eles era Deus, né? Deuses, ídolos, senhores, poderes, entidades, tudo, tudo, tudo. Então eles valorizavam demais isso. E aí, Paulo, Priscila e Áquila evangelizam. Começam a pregar o verdadeiro, o genuíno, o legítimo evangelho. Pregar o Senhor Jesus Cristo, morto e ressurreto, nosso Senhor e Salvador. E acredita-se, né, que no ano 50 depois de Cristo, Paulo, Priscila e Áquila fundaram a igreja. E eles ficaram 1 ano e meio, e a gente viu isso em Atos. Então, eles ficaram trabalhando, pregando para essas pessoas, de tal forma que quando eles saem de lá, tem uma igreja, homens e mulheres se converteram. E aí, mais ou menos, porque, ó, como eu gosto de dizer para vocês, acredita-se que
olha só, 53 a 57 depois de Cristo é que Paulo escreve a carta. Então, tu tá entendendo? No ano 50, Paulo, Priscila e Áquila fundam a igreja. Nasce uma igreja pelo evangelismo, por esse tempo, 1 ano e meio trabalhando, as pessoas se converteram. Aí Paulo vai para Éfeso, que a gente já estudou, tem vídeo no canal, tem uma série maravilhosa, muito importante. Todo cristão que se preza tem que ler Efésios, assim como eu falei em Romanos. São cartas muito importantes para nós. Então, o que acontece? Paulo continua, a gente viu as viagens missionárias, a gente viu em Atos, tem vídeo recente no canal. E aí, quando chega por essa data, que aí depende da tua fonte, de qual historiador, de qual estudioso que tu vai ler. Então, o que eu fiz? Como eu encontrei várias datas, data falando 53, 54, 57 depois de Cristo. Então, eu coloquei assim, ó, 53 a 57. Nesse período, vamos dizer, Paulo escreveu a carta. Aí tu vai dizer, mas o que interessa isso? Gente, como que não interessa? Uma igreja que começa no ano 50, dali 3 anos já tá aprontando, dali 5 anos já tá aprontando. São tantos problemas, é tão grave que Paulo escreve uma carta. Vocês vão ver. Que aí tu pensa assim, mas meu Deus, o que foi feito, como é que é? Porque não adianta só tu te converter. Tu tem que se tornar discípulo. Ah, eu me converti. Ah, eu sou crente. Ah, eu sou cristão. Tá, e tu é discípulo? Tu aprendeu com o mestre, com o Senhor, com o Salvador? Tu tá seguindo os passos? Tu tá renunciando à tua carne? Tu tá crucificando o teu eu? Tu tá carregando a tua cruz todos os dias? Então, aí que tá a diferença. Por isso que é meio assim, ó. 3 anos depois já tá dando problema? 5 anos depois? Não sei. Mas o que quer dizer para nós? O que interessa para nós? De que a coisa estava difícil. E aí Paulo, como pastor, né? Um pastor cuidadoso, mas também firme, porque o que o pastor tem que fazer? Ele tem que alimentar a ovelha, ele tem que dar água para a ovelha, ele tem que proteger a ovelha, mas ele tem que ensinar a ovelha tem que obedecer o pastor. Tanto é que aquilo que o cajado, aquele que o pastor tem, aquela coisa que ele puxa a ovelha tá aprontando, tá, ele tem que trazer de volta. Então, Paulo escreve essa carta com qual objetivo? Botar os pingos nos is, e é isso que nós vamos estudar. Que mais? É tanto problema, vocês vão ver. Como a gente viu em Romanos, aquela bênção toda, aquela teologia, né? Que eu falei, um verdadeiro tratado de teologia, aqueles elogios, aquele amor. Gente, se prepare que Coríntios não tem nada a ver com isso. Outro problema gravíssimo e que é muito feio, que são as divisões. Os partidarismos, as facções, eu até comentei com vocês em Romanos, as panelinhas. E aí, eu sou de Paulo, eu sigo o que Paulo fala, eu obedeço Paulo, eu obedeço Apolo, eu obedeço Pedro, eu obedeço esse, eu obedeço aquele, eu não obedeço ninguém. Isso não pode. Quem faz escândalos e divisões é o inimigo. Nós fomos chamados à unidade, sermos unânimes, uma só voz, um só corpo, uma só alma, um só espírito. Então, além da imoralidade, do paganismo, da prostituição, da libertinagem, tudo isso tinha ainda divisões e partidarismos. Era uma igreja basicamente formada por gentios, e a gente viu lá na igreja de Roma que esses problemas de orgias, bebedeiras, glutonarias, brigas, essas coisas, era mais pro lado dos gentios, né? Que mais que eu posso falar para vocês? Então, isso fazia com que a igreja fosse uma igreja dividida. E tudo que faz dividir, tudo que divide, tem raiz no quê? No orgulho, na soberba, na arrogância. É naquilo que a gente viu, pensar de si mais do que convém, sabe? Então, tinha
tinha pessoas poderosas, com posses, com cultura, posição social, né, status, e tinha aqueles bem humildes, bem pobres, bem fracos, pessoas assim. Então havia uma divisão também cultural, social, econômica. Sabe que feio isso? Não é para ser assim, não pode ser assim. O que mais? Esses poderosos achavam que mandavam na igreja. Tem gente que acha que é assim, ó, que tem uma ovelha que é gorda e forte. Então ela é mais importante do que todas as outras ovelhas do rebanho. A outra ovelha é pequenininha, magrinha, tá doente, tá com a perna quebrada, então ela vale menos. Pro pastor, ovelha é ovelha, ele tem que cuidar da que tá gorda demais, da que tá magra demais, da que é forte, que pula, que tá feliz, do que aquela que tá com a patinha machucada, quebrada, não importa, o pastor tem que cuidar do rebanho, tem que proteger, ensinar, alimentar o rebanho. E é isso que Paulo está fazendo, exortando esta igreja que estava apresentando esses problemas. Outra coisa grave, como a cidade de Corinto tinha muitas religiões, muitos cultos pagãos, isso também refletia na igreja. Aí tem a questão dos dons espirituais. Sim, o Espírito Santo dá dons, mas eles misturavam tudo. Misturavam os dons, o agir do Espírito Santo com rituais pagãos, com coisas do outro lado, tá? Aí vocês vão dizer, bah, mas é muito atual. Tô falando, Coríntios é muito bom da gente estudar. Acho que todo ano, pastor, a igreja assim tem que relembrar, porque é bem atual. Outra coisa, Paulo vê que eles tinham uma fé, porque a fé, ela é a convicção, a certeza daquilo que tu não vê, mas que tu espera, tu confia, tu acredita. Então, eles não tinham uma fé firme. Eles não estavam entendendo muito bem o que era viver pela fé, crer, andar pela fé. Então, Paulo quer que eles tenham um testemunho, uma fé santa, uma vida santa, uma boa reputação diante de Deus e dos homens, né? Que sejam humildes. Agora eu tô falando já, assim, ó, já apresentei os problemas. Agora, assim, quais seriam os objetivos de mandar a carta? Desenvolver na igreja essas virtudes, da fé pura e genuína, verdadeira, desse testemunho diante das pessoas, né? Um bom testemunho diante de Deus e dos homens, né? Das pessoas, uma vida santa. E isso passa por tu abandonar as paixões, os prazeres carnais, a imoralidade, tu não tratar os outros com soberba, com orgulho, com arrogância, mas ser humilde, condescender, ajudar, né? E acima de tudo, agir com justiça. Por quê? Como tinha os muito ricos e poderosos, também ocorria injustiças. E os direitos dos menores, dos pequenos, eram muitas vezes atropelados, era negligenciado pelos outros. Vocês estão vendo como é cansativo falar todos os problemas, a gente fica até com vergonha? Eu acho que eu falei tudo, para vocês terem uma base. Ah, faltou uma outra coisa, muito séria, que eu tô aqui fazendo, tô olhando aqui. O individualismo. Uma igreja é o corpo de Cristo. Uma igreja é a expressão da comunidade. É uma família. Não dá mais para ser individual. E Coríntios, a igreja de Coríntios, era também marcada pelo individualismo. Cada um por si, entendeu? As pessoas tomavam decisões baseadas no eu, no ego. Ah, eu acho que tá bom, né? Vamos ir para a carta, então? Acho que para introdução tá boa. E como eu disse, eu também estou aproveitando um pouco para depois na segunda carta de Coríntios. Então, o primeiro versículo tá bem claro. Eu, porém, eu quem? Paulo tá dizendo que não pode falar com as pessoas como se elas fossem espirituais, porque elas não são espirituais, elas são carnais, são crianças em Cristo. A gente sabe que espiritual é quem vive pelo Espírito, é quem pensa pelo Espírito, é quem se alimenta da palavra de Deus, da Bíblia, é que não quer saber o que eu penso, o
que eu acho, o que eu sinto. Não, eu quero saber o que a Bíblia diz a respeito disso. E a partir do momento que eu tomo conhecimento do padrão bíblico, é esse que eu vou seguir, é esse que eu vou acreditar, é nisso que eu vou pensar, é isso que vai pautar a minha vida, meus sentimentos, minhas decisões. Isso é ser espiritual, é ser dominado, guiado, aconselhado, orientado, dominado pelo Espírito Santo. Isso é ser espiritual. O que vem a ser carnal? Carnal é a inclinação que tu tem para a carne, para a natureza humana, para as tuas vontades, para os teus desejos, para os prazeres. Eu acho assim, ó, paixões, paixão. Às vezes as pessoas são apaixonadas, viciadas, obstinadas pelas coisas do mundo. E às vezes pecados e às vezes não. Como eu tô dizendo, às vezes até o governo faz uma festa cívica, uma festa oficial, sabe? Promove não sei o que, as pessoas pensam, não, mas aqui na minha cidade é o prefeito, é o governador, é não sei o que, eu vou participar também. Só que aquilo não convém a santos, não convém a quem nasceu de novo, não convém a quem tem o Espírito Santo. Então, ser carnal, muitas vezes é isso, é o que? Tu alimenta a tua carne, tu acalenta, tu acolhe, tu faz a vontade da carne, tu quer viver naquele conforto, tu quer viver sempre fazendo aquilo que te agrada, aquilo que tu quer, e não o que a Bíblia diz, e não o que o Espírito Santo está te dizendo. Então é difícil tu desenvolver o espírito se tu alimenta mais a tua carne. E o contrário também é verdadeiro. Se tu matar a tua carne, se tu não alimentar ela, se tu deixar ela morrer de inanição, o teu espírito vai se fortalecer. Porque o espírito está pronto e é a carne que é fraca, é a carne que cai, é a carne que tropeça. É a natureza humana que cede às tentações. Então é isso que Paulo está falando aqui. Esta igreja, ela era caracterizada pela carnalidade. Tu entende? É aquele tipo de pessoa que tu... ela é crente, ela é da igreja, ela é religiosa, ela é evangélica, ela é cristã. Bota os nomes que quiser, bota o rótulo que quiser. Nada disso importa. Sabe o que importa? É se tu é um discípulo, se tu anda nos passos, na pegada ali de Jesus, se tu quer fazer o que Jesus fazia, se tu busca esse padrão, sabe? Ser um imitador, ser uma cópia, tá? Igual um filho que aprende tudo olhando pro pai. Então, tu conversa com uma pessoa 5 minutos, tu sabe se ela é espiritual ou se ela é carnal. Me diz se eu tô errado. A pessoa fala palavrão. A pessoa fala de outra pessoa, a pessoa murmura, se queixa, a pessoa só fala de viagens, roupas, compras, carros, motos, celulares, casas, sei lá o quê. E quando tu quer falar de Deus, ela muda de assunto. O que tu acha que ela... E ela é tudo isso que eu falei antes. É crente, é cristã, é evangélica, é religiosa, E aí? Ela é carnal ou ela é espiritual? O que tu acha? Te dei 5 minutos, né? Claro, às vezes pode ser um pouquinho mais, precisa de 10 minutos. Mas tu entende o que eu quero dizer? A boca fala do que o coração tá cheio. Se tu é de Deus, tu vai começar falando em Deus, de Jesus, agradecendo, glorificando, abençoando. Teu foco é outro, sabe? É diferente. Isso é ser espiritual. Eu tô falando numa conversa, eu não tô falando que tu convive, eu não tô falando dos frutos, não tô falando disso. Tô falando assim, ó, como que tu identifica uma pessoa que é carnal? Como que tu identifica uma pessoa que é espiritual? Então é isso que Paulo tá dizendo, ó. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês. Tu não consegue falar com uma pessoa carnal porque ela vai falar só bobagem, só palavrão, só besteira, só futilidades, só coisas materiais, entendem? Então tá. 2. Eu lhes dei leite para beber
não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Então tu entende? Paulo ficou 1 ano e meio pregando, ensinando, usando uma palavra bem bíblica, admoestando, exortando, pagando o preço do discipulado. E ele diz, ó, nem naquela época eu consegui. Quem dirá agora que eu tô distante, que eu tô mandando uma carta? E sim, gente, tu tem que mortificar tua carne. Eu posso falar 1000 coisas, não vai adiantar nada. É a pessoa que tem que querer abandonar aquela velha natureza. Sabe quando a gente viu que Paulo disse, tu tem que te revestir, né? Revestir da nova natureza. O que quer dizer isso? Tu tem que colocar essa roupa. Tu tem que te despir da velha natureza. Tu entende que é uma ação da pessoa? Ela quer ser santa, ela quer ser espiritual, ela quer nascer de novo, ela quer mudar de vida. E eu não tô dizendo que eles não são crentes, que eles não são cristãos, porque o próprio Paulo tá dizendo, eles são como crianças. Então eles têm que aprender, eles têm que ser ensinados. Um bebezinho, tu não pode dar uma comida sólida, ele vai se engasgar. E ele não consegue, é capaz até de acontecer uma coisa grave. Tem que dar leite. E mesmo quando tu começa a dar carne, comida sólida, né? Tem que ser gradativo. Tem que ser dia a dia. A introdução alimentar de um bebê, né? Então o que Paulo tá falando aqui? Que na vida espiritual é a mesma coisa. Só que aí o que tu vê? Tu vê que tem pessoas que têm 30 anos da religião, da fé evangélica e continuam bebendo leite. Por isso que a gente está aqui lendo a Bíblia todos os dias, todo santo dia, porque assim é que tu para de beber leite. E não tem nada a ver contra o leite, tá, gente? Porque a terra que Deus prometeu é uma terra que mana leite e mel, não é nada contra o leite. É falando do leite no sentido de um bebê que se alimenta de leite e de uma pessoa adulta que se alimenta de alimento sólido, tá? Não pega na raiz da palavra, não é isso que a gente tá falando aqui. E nem que Paulo tá falando aqui. Ele tá explicando a pessoa que se alimenta. Então, por exemplo, são 7 dias na semana. Aí 1 hora, ou 2 horas, ou sei lá, 3 horas de culto. Aí tu vai lá, tu canta, tu ora, tu lê a Bíblia, tá, tu entrega o teu dízimo, tá, acabou. Todos os outros dias, todas as outras horas, a pessoa não ora, não lê a Bíblia, não adora, não faz nada. Ela vive a vida dela carnal. Aí chega no domingo, ai, vai lá, pede perdão. Ouve a mensagem, que mensagem linda. Tu entende? Ela não muda de vida. Ela não põe em prática. Como o Tiago diz, ela se olha no espelho, tá. Depois ela esquece. Por quê? Porque a carne vem e sufoca. O mundo vem e sufoca. O tentador vem e tenta. E ela cede. Então, e como tu já entendeu o contexto, a cidade, tudo que era contra, a pessoa não avança espiritualmente. 3. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então, se tu é humilde de coração, manso e humilde de coração, não vai rolar ciúme nem briga. O que tu vai fazer? Tu vai ficar quieto, tu vai sair de perto, tu vai orar, tu vai abençoar, né? Se tu errou, tu vai pedir perdão, desculpa, tu vai fazer alguma coisa para restituir e não vai ter problema. Porque tu é espiritual. Tu entende que o teu pai te perdoa e que tu precisa perdoar. E a gente sabe que é 70 vezes 7. Então, por que tu vai brigar e ter ciúme e fazer tudo isso? É porque a tua carne, a tua natureza humana tá viva. Ela que reina. Ela que manda. Porque se é o espírito, tu vai dar um jeito de resolver. No espírito.
E é por isso que Paulo fala da humildade, né? Que esse é um dos objetivos, ensinar as pessoas. Tu tem que ser manso. O que é ser manso? É tu não ser da briga. Infelizmente, nós aqui no meu estado, nossa cultura, nossa história, eu já falei isso em outras oportunidades. A gente tem um incentivo desde criança, assim, é muito triste isso, até na nossa bandeira, de guerra, de briga, de faca, de tiro, de confusão. E de querer resolver as coisas assim. E eu cresci, tanto de um lado da família quanto do outro, com essa história de arma, de tiro, de não levo desaforo para casa, de eu dou uma não sei o que pra guerra. Como é que é? Eu dou um boi ó, pela glória de Deus, que eu nem lembro mais direito. Mas tu dá um boi para entrar e uma moeda para não sair. Uma coisa assim. Ah, tu dá um boi para não entrar na guerra, na briga, na confusão. Mas depois que tu entra, tu dá uma boiada para não sair. Uma coisa assim. Então, olha que palavra maldita. Olha que palavra infernal. Olha que é isso que eu tô dando um exemplo. É cultural. É uma oficialização, tá, da cultura do governo, do povo, do pai, da mãe, do vô, da avó, do bisavô, daquela cultura, para que tu viva com a ponta da faca. Tanto é que o gaúcho tem isso, né? É faca na bota. O que quer dizer isso? O cara dá tiro, mas ele ainda tem uma faca dentro da bota, quer dizer, ele não vai perder. E isso, gente, isso é maligno. Quando a gente se converte, tu vai para a Bíblia e aí a Bíblia diz que tu tem que ser manso e humilde de coração. Só que tu estás numa sociedade, numa comunidade, numa cultura que te diz o contrário. E é exatamente isso aqui em Corinto. A mesma coisa, o mesmo exemplo. Porque aí tem ciúme, aí tem orgulho, aí tem rixa, aí tem briga, sabe? Irmãos que ficam de mal por anos, por décadas. Ai, gente, é tão triste. Eu não sei como é que é na tua cidade, no teu estado, na tua família, na tua cultura. Mas existem povos, cidades, lugares que são mais belicosos, que são mais assim, ó, agressivos, violentos, entende? Por tudo que acontece na história daquele povo. Então aqui Paulo está dizendo, ó, que quando tu age com ciúmes, olha o plural, hein? Ciúmes, brigas, quer dizer, é muito. Vira e mexe tá tendo ciúme, vira e mexe tá tendo briga. Isso mostra que vocês são carnais e que vocês andam segundo os padrões humanos. É exatamente isso. Ao invés de fazer o que a Bíblia diz, o que o Espírito Santo te aconselha, ou seguir o exemplo do Senhor Jesus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu abençoo, eu oro, buscar a santidade. Não, segue os padrões humanos. 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Isso aqui parece, sabe o que? É torcida. De novo, eu vou dar outro exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Eu amo o Rio Grande do Sul, eu amo ser gaúcha, mas eu tenho plena consciência de que nós temos que, como povo, nos convertermos, né? E aqui tá falando sobre eu sou de Apolo e eu sou de Paulo. Aqui nós temos, tem outros times de futebol, tá? Mas tem o Grêmio e o Inter. Então o que acontece? Existe uma rixa, existe uma coisa, sabe? É triste demais isso. Uma divisão, uma paixão, uma obsessão, uma coisa assim, ó, de chorar, uma exaltação, uma idolatria pro Inter e pro Grêmio. E tu é cristão, tu é de Deus. E no céu não vai ter time de futebol, no céu não vai ter torcida, no céu não vai ter camiseta, no céu não vai ter nada disso. Isso aqui é da terra, é do mundo. E aí as pessoas se agarram num time, eu sou desse time, e esse é o melhor. Aí o outro, eu sou desse time, esse que é o melhor, esse é superior. Ah, e depois vem com história, porque esse... Nem sei se eu posso falar essa palavra, mas tipo, esses não gostavam de certas pessoas.
E esses permitiam as pessoas, entendeu? Não sei se tem coisa que se eu falo me complica aqui. Mas mais ou menos assim, ó. Tinha um time, vamos dizer que ele era mais do povo. E o outro era mais da elite, tá? Aqui era, eu sou de Paulo. Paulo é melhor. Paulo é superior. Ah, eu sou de Apolo. Apolo era eloquente, poderoso nas escrituras. Tinha uma baita de uma oratória. Lembra que a gente estudou em Atos? Ambos são homens de Deus. Como os dois times. Com seus erros, seus defeitos, mas é time. É uma coisa que não, em si não está errado. O problema são as paixões. O problema é o fanatismo. O problema é a idolatria. O problema é o teu coração te levar a partidarismo, a briga, a rixa, a discussão, a ofensa, a juízo de valor, qualificar, desqualificar, entende? E aí dentro da igreja, um grupo seguia Apolo e o outro grupo seguia Paulo. O que Paulo fala? Isso aí é seguir padrão humano. Porque eu falei para vocês no outro vídeo, Paulo tinha dificuldade para falar. De tanto que ele apanhou. E Apolo, ele era poderoso. Era carismático. Aí o povo, não, ele não prega nada. Isso acontece na igreja até hoje. Ah, mas aquele é maravilhoso. Eu quero isso que o fulano vai pregar. Ah, não, esse eu não gosto. Ah, não, esse aí, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, onde está o Espírito Santo? Entende? Isso é um exemplo pequenininho de seguir os padrões humanos. 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, de novo, o que importa o Inter? O que importa o Grêmio? São dois times de futebol. Tu gosta do azul, tu vai ser do Grêmio. Tu gosta do vermelho, tu vai ser do Inter. Deu. Que graça tem se fosse só Inter? Ou que graça se fosse só Grêmio? Respeita. Sejam, como é que se diz? Solidários. Sejam empáticos, sabe? É uma pessoa que entende que o outro gosta de uma coisa diferente, né? Eu gosto de Paulo, tudo bem, mas eu não tenho que desprezar Apolo. Eu gosto de Apolo, então eu não vou desprezar Paulo, entende? Ah, eu sou do Grêmio, então eu não vou desprezar o Inter. Ah, eu sou do Inter, não vou desprezar o Grêmio. E eu até vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou gremista e o Alexandre é colorado. Então assim, ó, eu tô dando um exemplo para vocês, mas vocês devem saber muito bem. Vocês sabem, política, Jesus, é outro problema dentro da igreja. Gente, tudo que eu tô falando é dentro da igreja. Tudo que eu tô falando é dentro da igreja. Política, então. Esquerda e direita. É outro problema. E aí, tu tá vendo qual é a raiz do problema? Partidarismo, que foi o que eu falei na introdução. E qual é, assim, o pecado que está envolvido no partidarismo? O orgulho. Eu tô certa, tu tá errado. Soberba, eu é que sei. Eu que tô do lado da luz e tu tá do lado das trevas. Arrogância, eu sou melhor do que tu, né? A gente estudou o último pecado a nos deixar. É muito sério. Esse partidarismo, seja de time, seja de política, seja de profissão, seja o que for, não é de Deus. Não é de Deus. 6. E olha que ele fala, ó, o problema não é o Apolo e nem o Paulo. Não é o Inter, não é o Grêmio, não é a política essa nem a política aquela. É o teu coração. Ó, porque ele tá dizendo que tanto Apolo quanto Paulo são servos. São homens de Deus. É tu que tá idolatrando, é tu que tá sendo fanático, é tu que é apaixonado, é tu que é obcecado, é tu que tá em pecado. Não é o Apolo, não é o Paulo, não é o time X, nem o time Y. É a pessoa que tá atribuindo um valor excessivo, exagerado, exacerbado a uma coisa. E eu resumo como paixão. 6.
Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, se tu é espiritual, tu vai entender. Paulo foi chamado por Deus para plantar a igreja, para fundar, para começar, para evangelizar. Deus levantou Apolo porque ele era eloquente nas escrituras. Ele era um excelente pregador. Como eu falei, ele tinha uma oratória e a gente viu isso, a gente estudou isso. E Deus usou Apolo para regar. Mas quem é que faz tudo em todos? Deus. Ele que dá o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Se tu é servo, tu sabe teu lugar. Tu é vaso de barro. O tesouro é Deus. O tesouro é o Espírito Santo de Deus. É Deus, é o Espírito Santo que dá dons às pessoas. É Ele que levanta, é Ele que capacita, é Ele que sustenta. É Deus. É Ele que dá o crescimento. 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Quando tu entende que tu faz parte de um corpo, tu entende que uma mão ajuda a outra, um pé ajuda o outro. Ó, mãos, pés, o corpo, os olhos, tudo trabalha unido. E quando é que dá doença, quando é que dá desequilíbrio, quando é que dá problema? É quando um órgão ou um membro começa a ter problema, não consegue fazer o seu trabalho direito, e aí prejudica o resto do corpo. Na igreja é igual, o corpo de Cristo é igual. Se cada um fizer o que foi chamado para fazer, e todos dependerem de Deus, tudo bem. Todos forem subordinados, submissos a Deus, vai dar tudo certo, porque Deus levanta cada um para fazer alguma coisa específica, e Deus recompensa. Quando tu faz para Ele, quando o teu coração tá voltado para Ele. 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha que lindo isso. Tu para e pensa, nós somos cooperadores de Deus. Deus nos usa para cooperar com Ele para a sua obra, para o evangelismo, para a salvação das pessoas, para o ensino, para a santidade. Nós podemos cooperar com Deus ou complicar, atrapalhar, né? E aí ele fala, são lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu interpreto que ele está dizendo assim, aqueles que trabalham no campo, não fiquem constrangidos, não se sintam menos, porque vocês são lavoura de Deus. Então, mas também tem o edifício de Deus. É como se fosse, aqueles que estão mais altos. Eu não sei, mas eu acho bonito ele usar essas duas figuras, essas duas simbologias. A lavoura como algo mais orgânico, assim, né, mais primitivo, e o edifício, uma construção, algo que talvez exija mais. Mas não importa. Não importa se tu é lavoura, se tu é edifício. Ambos são de Deus. Como tu foi chamado? 10. Agora se preparem. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Agora Paulo vai falar de um assunto importantíssimo: o fundamento da fé cristã. O alicerce. Tipo, o que tu tá fazendo em Cristo? Tu te converteu mesmo? Tu entregou a tua vida, teu corpo, alma, espírito, teu coração para Jesus? O que tu tá fazendo? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. E lembra que Paulo, a sua profissão era construir tendas. Então ele está falando de algo que lhe é peculiar, algo que ele sabe. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Tipo assim, presta atenção no que tu está fazendo. 11. Porque ninguém, olha bem, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Gente, isso aqui é
aqueles versículos que eu digo, sublinha, marca, bota asterisco, enlaça, muda de cor. Gente, é um fundamento, é um alicerce, é uma pedra angular, é Jesus Cristo, ponto final. Esse é o fundamento. Não tem outro. Não precisa de outro. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela é suficiente. Não precisa do livro desse ou o livro dessa. Não precisa do que o anjo X ou do que o anjo Y falou. Não coloca mais nada. O fundamento é Jesus Cristo. 12. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vou parar aqui. Pensa assim, de um lado, ouro, prata e pedras preciosas. Do outro lado, madeira, feno e palha. Por que eu falo assim? Porque tu sabe que o ouro vale mais do que a madeira. Tu sabe que a prata vale mais do que o feno. Tu sabe que as pedras preciosas valem mais do que a palha. Isso tu tá colocando sobre o fundamento. E tudo isso vai ser provado, testado pelo fogo. Aí tu tem que entender, isso pode ser muitas coisas. Primeiro, tu faz com coração, tu faz com santidade, tu faz levando em conta o amor ao próximo ou não? Ó, a madeira pega fogo rápido. O feno pega fogo rápido, a palha pega fogo rápido. Significa o quê? Que tu tá colocando coisas carnais. Tu tá buscando glória pra ti, honra pra ti, reconhecimento pra ti. Tu quer te aparecer, tu quer ganhar vantagem, tem algum interesse. Então, o que tu coloca a partir do fundamento que é Jesus Cristo pode ser ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. E tu vai ter recompensa. Tu vai ter recompensa. Então, aquilo que tu fizer para honra e glória de Deus, Ele vai te recompensar. Aquilo que tu fizer para pessoas, a tua glória, a tua honra, o teu reconhecimento vai ser aqui. Como a gente via dos fariseus, que eles recebiam a glória dos homens e nada de Deus. Então é muito importante isso. O que tu tá colocando sobre o fundamento? O que tá sendo a motivação do teu coração? Qual é o teu trabalho? Qual é vamos dizer assim, o teu dom, a tua vocação, a tua missão, o teu propósito? É o teu eu? Ou é para a honra e glória de Deus? 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Aqui, nesses dois versículos, a gente pode falar de tudo que prejudica o santuário de Deus. O corpo. É o jeito que tu come, é o jeito que tu bebe, é a atividade física, é a tua saúde, como é que tu cuida da tua higiene, de tudo. É a impureza, a prostituição, a imoralidade, a libertinagem. Que mais? Sei. A violência.
O Espírito Santo habita no nosso corpo. O nosso corpo é santuário de Deus. O nosso corpo é habitação do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito sejam mantidos santos e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. 18. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Aqui ele tá falando dessa loucura, no sentido assim, ó, tu tem que romper, sabe? Porque em Cristo, nós somos loucos no sentido de que o que a gente crê, como a gente vive, no que a gente acredita, é totalmente contrário ao que o mundo acredita. Então, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Então aqui é aquela introdução que eu falei, os poderosos, os ricos, os cultos, os que são sábios aos olhos dos homens. Aí chegam na igreja e querem humilhar, querem destratar, querem desqualificar e inferiorizar os irmãos. Isso não pode. 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Cefas é o nome para Pedro. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Olha aqui, pastor. Olha o que Paulo está dizendo. Nós não somos proibidos de nada. Tudo nos é lícito. A questão é o que tu faz, o que tu fala, o que tu sente, o que tu pensa, o que tu vive é para a glória de Deus? É para que o nome de Deus, de Jesus, seja exaltado? É para que pessoas se convertam, se salvem? É para evangelizar? É para cumprir o ID? É para curar? É para libertar? É para santificar? Então, o que tu tá fazendo da vida que tu recebeu? Vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. E nós estamos unidos em Cristo. Eu não falei para vocês que Coríntios era. O que a gente aprende hoje com esse capítulo 3 de Coríntios? Que nós somos cooperadores de Deus. Que o fundamento que foi posto é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta, será revelada pelo fogo. Se a obra permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra se queimar, sofrerá ele o dano. O santuário que sois vós é de Deus e é sagrado.